Olá, gente. Vamos nós a mais uma tradução de uma mensagem de Cryon, canalizada por Lee Carroll, publicada no canal Cryon Oficial em 13 de dezembro de 2019, sob o título original Cryon 2019 December Noah. O link encontra-se ali logo abaixo nas anotações. Cryon 2019, dezembro. Noé. Congratulações, meus queridos. Eu sou Cryon, do Serviço Magnético. Congratulamos também aqueles cuja multidimensionalidade é muito real. Congratulamos ao casar. Congratulamos a sacralidade da geometria que se encontra aqui. E, meus queridos, acabei de dar a vocês algo para o qual devem olhar. Porque aqui estou, uma voz multidimensional, difícil de acreditar. Congratulando outras entidades multidimensionais, difícil de acreditar. E tudo isto num momento de virada de energia no planeta, também difícil de acreditar. O paradigma de ascensão que trazemos a vocês é o mesmo sobre o qual temos falado há tantos anos como o potencial do planeta. E estamos nele hoje, e de meu ponto de vista o revelamos hoje. Meus queridos, queridas velhas almas, isto não estava garantido. Quero que se acostumem ao fato de que este planeta, a consciência e mesmo a vida estão passando por uma transição física real. Uma transição que talvez vocês, como pessoas esotéricas que são, pensem que esteja se dando de uma forma esotérica. É muito fácil para aqueles que viveram uma vida com crenças esotéricas sentir a energia da ascensão. E nesse sentido, muitos de vocês estão atentos e mesmo até familiarizados às mudanças. Sensíveis, inclusive, ao que chamarei de coisas multidimensionais. Alguns de vocês verão essa energia, estarão atentos à aura, mas estou falando sobre a Terra e não sobre as velhas almas. Este planeta passará por uma transição de ascensão multidimensional física. Nós os preparamos para isso. Como mestre do magnetismo, a primeira coisa que fiz com o grupo da grade magnética, desde o momento que cheguei aqui até 2002, foi trabalhar no sentido de mudar a grade do planeta. Agora, sua grade magnética pode ser medida com bússola. Se você voltar aos anos passados, poderá comprovar por medições o quanto o norte magnético foi alterado. E isto não é esotérico. A grade magnética teve que fazer essa transição, teve que se ajustar para vocês. É difícil para mim mesmo começar a falar sobre o que outra transição de elevação pode trazer a vocês. Já falamos que nunca tivemos uma transição de elevação antes. Vocês vinham vivendo numa energia que, literalmente, tinha apenas um tipo de paradigma que nunca mudava. Dessa forma, era a sua referência de como as coisas são, a natureza humana, tudo baseado na realidade do seu entorno e desse paradigma único. E que quando vocês começassem a se elevar, a consciência reagiria. Nós lhes dissemos isso. Também lhes demos informações sobre a área real do espaço para onde seu sistema solar estaria se movendo. Astrônomos estão pesquisando essa saída da bolha. Procurem, pesquisem, porque toda a existência de suas vidas e do planeta tem acontecido dentro de um tipo de bolha cósmica, uma proteção a um tipo de radiação que está vindo. Essa radiação não é do tipo que os afetará de forma adversa, e sim fará uma interface com o novo alinhamento da grade magnética, afetando o DNA, de forma a propiciar um avanço no tempo, ou seja, um atalho rápido para a evolução. Falamos sobre isso. Vocês podem procurar e descobrir se isto está vindo ou não. Todo o planeta se sujeitará a um paradigma de elevação em potencial. E aqui é onde a coisa fica boa. Potencial. O que quero dizer com isso? Há 25 anos,
Quando vim até vocês, falei que havia uma elevação em potencial vindo, baseada nas probabilidades de onde estivessem fazendo o que e como. Digo o mesmo hoje. A bola de neve está rolando e não dá para evitar que continue rolando, ficando cada vez maior. É a consciência do planeta, um processo lento de eliminação das sombras e busca da luz, que conta com a reação de todas as consciências à nova energia. Imaginem se vocês tivessem investido nas sombras e nos seus demônios. Imaginem por um momento. Imaginem a possibilidade desse investimento ter dado certo e nada teria mudado. Vocês estariam lidando com as mesmas coisas, ainda viveriam nas sombras. E, de repente, viria um facho de luz e algumas coisas começariam a se elevar e mudar. O que fariam vocês? A resposta é que vocês entrariam numa campanha enfurecida, causando medos e assombros, a fim de manter as coisas como sempre foram. Será que isso parece algo que estejam notando? Vejam, o planeta está mudando. Não somente as velhas almas, nem somente os trabalhadores da luz. Se querem informações mais específicas, perguntem aos indígenas, pois suas profecias são todas sobre o agora. São notícias que venho passando a vocês há um tempo, agora compiladas em poucos minutos. E eu digo, é bonito. O fato de estar acontecendo a tudo isto é bonito. Vocês passaram a marca. Vocês, mais que isso, conseguiram de forma vibrante passar a marca. Não chegaram nem perto de precisar uma guerra, de precisar reduzir a população em milhões com o intuito de despertarem. Fizeram por vocês. E quando chegar a precessão do equinócio, a consciência do planeta estará ainda... E quando chega a precessão do equinócio, que é esse momento que a gente vive, a consciência do planeta está ainda mais elevada do que eu havia previsto. Se quiser ver sobre isso, volte à minha primeira comunicação, que vocês chamaram de Cryon Book One, onde falei sobre o potencial de acontecerem coisas que incluiriam até mortes em massa, uma experiência com o intuito de despertá-los. E isso não foi preciso. Não foi preciso mesmo. Há um sentimento do outro lado do véu, é o orgulho. Não o orgulho egóico, mas sim o tipo de orgulho que se tem por um filho ou filha que tenha se sobressaído em tudo. É um orgulho do qual você faz parte, porque eles carregam suas sementes. Você, como pai, faz parte porque os filhos carregam suas sementes. E é aí que estamos hoje. Algumas vezes posso ter parecido muito detalhista, me sentindo poderoso sobre algo que sei que está se concretizando no planeta. É que de nosso lado do véu nunca há frustrações, é excitante. É possível a Deus ser excitante? A resposta é sim. É possível por ser esse excitamento baseado nas únicas coisas que Deus realmente tem para além do livre-arbítrio de vocês, que são amor e benevolência. Isso, na verdade, é o que esculpe sua evolução. E aqui estão. A estrada à frente está permeada pelo livre-arbítrio, que pertence a vocês e sempre pertenceu. Mas há uma confluência de consciências benevolentes que é mais elevada e maior do que esperávamos para este momento. Acabei de explicar a vocês o que está acontecendo no planeta e o porquê de seus noticiários agirem como estão agindo. Quero falar de uma parábola. Todas as parábolas que temos falado são sobre o O, W-O, o O, ainda que seu nome não tenha sido mencionado na parábola. O O não era um homem nem uma mulher, mas o chamaremos de ele. Isso ajuda por causa das diferentes línguas. O O é um woman. É a palavra woman dividida em duas sílabas. Né? O O é um woman, uma pessoa sem definição de gênero. E é você. O O representa o ser humano. Parábolas são dadas porque são quebra-cabeças que podem significar outras coisas.
E o ser humano ama histórias, e esta é sobre vocês e a energia. Nesta história, em particular, o O é uma velha alma e trabalhador da luz. E viveu no ano de 2015. Possivelmente a história do O seja similar àquela vivida por vocês, com pequenas diferenças, porque vocês são todos diferentes. Mas deixe-me pintar o quadro. Quero contar quem ele, ela é e em que estava envolvido. Como a velha alma que é o O, ele tem uma linhagem. Desculpe. Como a velha alma que é o O tem uma linhagem. Agora quero que ouçam com atenção. A linhagem de uma velha alma é aquela de alguém que lutou boas lutas, porque neste planeta, até agora, neste momento, tem havido dualidades palatáveis. Você poderia ser uma velha alma e ser uma pessoa compassiva, mas isso nunca ia muito longe. Qualquer luz que pudesse sair de você era sempre rebaixada por uma quantidade incrível de negatividades e escuridão do planeta. Guerra após guerra, e você tinha que participar. Apesar de sua sabedoria, estava no campo de batalha. Apesar de sua sabedoria, a biologia da vida lhe afetava. Sua sabedoria não influenciava minimamente no fato de você ser uma mulher e perder suas crianças algumas vezes no caminho de cá para lá, sempre viajando, fugindo de perseguições, algumas por doenças, outras por coisas piores. O O carregava isso por aí. Você se identifica? Lutou a boa luta? Negatividades, dramas, frustrações, guerras, ódio estavam sempre lá. E aparentemente em todos os setores. Difícil? Especialmente as velhas almas que vêm desde o começo da semeadura da humanidade entraram na fase do humanos nunca mudam. Podem imaginar como isso afetou o semblante de O? Porque quando vem a este planeta, tem algum grau de lembranças de que é hora de lutar novamente, sempre. Em algum grau, o Akashi de cada ser humano prepara o cenário para as expectativas. E o O vem pronto para batalhar. Seu Akashi particular cria em um O um sentimento de que não pode fazer nada para fazer a diferença. A única coisa que sabe que pode fazer é sobreviver espiritualmente, e sobrevive a fim de ser o melhor humano que pode ser, e tenta. Em alguns momentos, o Akashi o puxava para baixo porque ele se lembrava, em algum nível, de como é ser um xamã. Quem carrega as informações sobre cura que as pessoas tanto querem. Ele se lembrava como é ser um intuitivo que pode ler algo na aura das pessoas. E se lembrava do que aconteceu. E se lembrava da morte feia a qual teme agora. Aqueles que têm a magia são bruxos. Na velha energia isso era forte. O mundo entrou em guerra várias vezes. Eu, O, estava nelas. Foi de vários gêneros, em vários gêneros sofreu. Isso era a humanidade. Nos dias de hoje, o O vinha circulando pela vida com baixa autoestima. Agora vocês sabem por quê. Não há julgamentos aqui, meus queridos seres humanos, pelo modo como se sentem. Mas há um espanto pelo que vocês não conseguem ver. O O era como vocês. O O era como vocês. A vida para o O era simplesmente ir vivendo. Tinha que observar e ser cuidadoso com tudo à sua volta, onde ia, o que dizia, o que fazia, a vida toda. Mas estava tudo bem. O O sabia como desenvolver seu equilíbrio e como ter compaixão. Ele atravessava a vida como um indivíduo feliz, porque tinha Deus dentro de si, e isso era tudo o que precisava. Mas, mesmo assim, ainda era cuidadoso. Quando o O ia trabalhar, ele não selecionava as pessoas em seu entorno. Ele sabia disso, que sim, tinha que trabalhar com elas. Havia aqueles de quem ele gostava mais e havia aqueles que eram frustrantes para ele. Aqueles acima dele, com salários maiores, eram os mais frustrantes. Ele tentava não ligar. Às vezes funcionava e às vezes não.
Ele segurava as pontas, mas sentia a negatividade dessas pessoas. À sua volta, via colegas se desesperarem por causa disso. Uó tentava distraí-los ou enfrentava essas energias o máximo que podia. Era fácil para ele, já que Uó é um trabalhador da luz. Uó morava sozinho e decidiu assim porque achava mais fácil. Se não fosse assim, haveria sempre dramas e frustrações. Tinha um gato e, para complicar as coisas, o gato não gostava dele. Imaginem-se tendo um animal pelo qual você tem compaixão que não gosta de você. Quando ele voltava para casa, o gato estava birrento, porque o Uó esteve fora. Quando chegava a hora do gato comer, ele sabia, porque somente nessa hora o gato vinha para perto. Mas o Uó amava animais e sabia que a vida do gato dependia dele. Apesar disso, ele ainda era alegre e pôs o nome no gato de Cat. Oi, Cat. Oi, gato. Como você está? Eu te amo, mesmo que você não me ame. Essa era a vida de Uó. E, na verdade, não era uma vida ruim. Ele gostava, porque afinal sentia-se bem com as batalhas. E estas eram batalhas fáceis. Neste momento não havia uma guerra para lutar, não havia genocídios em massa, não havia pragas. Isso é estranho, não é? Uma fração de tempo onde o contágio de pragas é controlado. Ele já havia passado por 2 ou 3 e não sabia, mas constava de seu Akashi. Ele viu pessoas amadas morrerem à sua frente. Era muito sofrimento. Não neste tempo, e ele sabia e ficava feliz por isso. Uó conseguia ser equilibrado e compassivo. Uó era também um curador, e como um trabalhador da luz, descobriu que podia usar seus talentos, podia ver as doenças nas pessoas. E elas vinham a ele, que tinha um negócio como curador e era um dos bons. Quando se aproximava de cada paciente, Uó tinha que afugentar a negatividade. Assim eram suas batalhas. Mas ele estava bem, esta era a vida de Uó. Uó fazia meditações poderosas. Como um trabalhador da luz, como uma velha alma, ele podia fazer isso e sabia que podia. Isso era o que ele amava mais. Tinha uma conexão com Deus aí. O máximo que podia, e quando a biologia permitia a energia, conectava-se ao seu eu superior através da pineal. E ele amava isso. Algumas de suas meditações eram bem próximas de visões, porque ele podia ver, sentir o cheiro, ouvir. Gastava um tempo em meditação, o que estava perfeito para ele. Havia ouvido histórias de que você deveria meditar no determinado horário, uma quantidade determinada de tempo, mas percebeu que isso para ele não fazia sentido nenhum. Cada velha alma tem seu próprio Akashi, sua própria unicidade, suas próprias lições, seus próprios métodos e sua própria sabedoria. Ele meditava apenas o tanto de tempo que necessitava para se equilibrar. Mas o que aconteceu às suas meditações é o que eu quero contar agora. Para quase cada uma delas, por cerca de 3 anos, ele via uma porta. Uma porta. Ele via a porta de forma metafórica e sabia seu significado. Era claramente uma oportunidade de mover-se para algo além da porta. Mas ele não conseguia sentir o que estava do outro lado. Havia algo mais para ele, mais que aquilo. Se tivesse a habilidade de abrir essa porta e ultrapassá-la. Ele sabia que, se o fizesse, nunca mais voltaria para trás, para onde estava agora. Uó aprendeu a conversar com a porta. Ele sabia que a porta tinha uma personalidade e uma habilidade angélica, porque era multidimensional, que poderia lhe dar informações se quisesse. Pensou até que, talvez, a porta pudesse representar o fim de sua vida. Talvez até uma morte que o levasse para nunca mais voltar ao planeta. Todas essas coisas circulavam sua mente sem nunca saber o significado da porta, até que se sentiu capaz e começou a conversar com ela. Em sua visão, que era limitada, o que será que poderia perguntar e quais seriam as respostas?
Ele sabia que estava num espaço sagrado, que não funcionava da forma que as coisas funcionam na tridimensionalidade. As perguntas que ele fez, literalmente a ela, que não saíram de sua boca, vieram do inato, do corpo inato, o que também envolvia a consciência. Disse à porta: "Quem é você?" E o sentimento que ele teve não era exatamente da voz, porque nunca ouviu a voz. Recebeu suas mensagens pela intuição, direto para o cérebro, como se, de fato, houvesse uma voz. E a voz era sempre muito bonita, com suas palavras. Era uma voz sem definição de gênero, uma voz que, para além do que dizia, era o som mais bonito que ele podia imaginar. E ele disse: "Quem é você?" A voz respondeu: "Eu sou seu futuro." E ele não entendeu. Como uma porta pode ser meu futuro? Talvez o outro lado da porta? E ele amava a porta. Ele mirava a porta e amava pelo fato de haver benevolência do outro lado. E daí ele viu um brilho por baixo da porta e podia ver luz. O que quer que estivesse do outro lado em seu futuro era iluminado. O Ó continuou a ter visões com a porta. Algumas vezes ele apenas ficava lá observando, sabendo que algum dia passaria por ela. Continuava a pensar que era sobre seu desaparecimento do planeta e ansiava por esse dia. E daí começou a questionar mais a porta e a coisa ficou confusa. "Você é minha morte?" E a porta se ria e dizia: "Não, Ó, sua vida." O Ó não entendeu. Nesta visão, ele se sentiu forte o suficiente para agarrar a maçaneta da porta e dizer: "Já é hora. Se é minha vida, já é hora." E estava trancada. E ele podia puxar e nada acontecia, nada. Conversava com a porta e dizia: "Não consigo te abrir." E a porta dizia: "Eu sei." E ele disse à porta: "Quando poderei atravessar?" E a porta respondeu: "A qualquer momento, quando estiver pronto." E o Ó disse: "Estou pronto agora." E a porta: "Entre." Ele agarrou a maçaneta novamente e a porta não abriu. Puxou, puxou e puxou. Isto foi uma frustração. As visões eram reais. O Ó sabia quem era. Como um extraordinário trabalhador da luz que era, sabia que batalhou em batalhas da forma mais sábia, mas a porta não abria. E ele disse à porta: "O que estou fazendo de errado?" E a porta começou a falar com ele: "Ó, chegue mais perto." Eu não disse abra a porta, eu disse passe pela porta. E o Ó começou a perceber o que a porta tentava dizer a ele. Ele tinha que deixar de lado sua realidade tridimensional e atravessar a matéria. E ele conseguiu. O Ó literalmente atravessou a porta. Naquele instante, ele percebeu: nada do que aprendera na velha energia funcionaria. Você pode puxar a porta e nunca abrirá. Deixe-me contar o que foi que o Ó descobriu do outro lado, porque isso o chocou. Ele estava em outro mundo, em seu outro mundo, em uma outra dimensão. Uma dimensão que não era algo que pudesse ser contado ou descrito, mas um mundo onde, de repente, sua autoestima foi aos céus, ao nível que o Akash que ele tinha caiu por terra, simplesmente se foi, porque a velha energia não tem mais nada a ver com quem ele é agora. O Ó estava se tornando levemente multidimensional. Foi para o trabalho, olhou para seu patrão, aquela fonte de frustrações de quem ele queria correr para longe a fim de não receber instruções ruins. E tudo que via era um humano pelo qual sentia compaixão. Imaginou como seria a vida dessas pessoas e sentiu pesar por serem frustrados, mergulhados em dramas egóicos. E o que ele fez em seguida vai chocar e surpreender vocês. Ele quis se aproximar do patrão porque percebeu que, das coisas que o patrão fazia, nada mais o incomodava. Podia apenas sentar e prestar atenção a essas coisas que antes o frustravam, que mexiam até com seu estômago e não ser afetado. Vou dizer o que eventualmente aconteceu. Assim vocês podem entender a dinâmica. Vejam,
O patrão não teve mais a reação com a qual estava acostumado, ou seja, o ó não se deixava amedrontar mais. De fato, eventualmente, o patrão perguntou ao ó que mudança era aquela, porque ele havia gostado. A dimensionalidade do ó afetou alguém fora dele, que não estava nem interessado em mudanças dimensionais. Este é um processo com o qual vocês não estão acostumados. A todos os lugares que eu ia, as coisas começaram a se tornar mais fáceis. Ele percebeu que, enquanto a velha energia predominava na batalha, era o instinto de sobrevivência de um homem das cavernas que ele usava para se defender. Ele não topou mais com a escuridão nos lugares que ia, porque a escuridão corria dele. O ó carregava uma luz que era tão impressionantemente brilhante, metaforicamente falando, que aquilo que era escuridão, frustrações e drama literalmente sumiam quando ele chegava. Passou a andar nas ruas de uma forma diferente, esperando coisas boas. E a porta, em sua visão, se foi. Quando, aparentemente, ele tentou olhar, metaforicamente, e ver para onde a porta havia ido, percebeu que ela havia sumido e sentiu que não podia mais voltar para trás. O ó foi para casa e lá estava o gato. O gato olhou para o ó e se enroscou em suas pernas, ronronando. E é isso que acontece, meus queridos. Os animais percebem antes. E então mesmo as plantas e as pedras, o planeta todo sabe quando você se torna um pouquinho diferente. Daí para frente não houve mais mordidas, apenas a companhia ronronante a perguntar qual será o jantar. Vou fechar perguntando a vocês, o que temos para jantar? Vocês vão sair daqui de uma forma diferente ou da mesma forma que chegaram? Esta parábola faz sentido para vocês? Se vocês não entendem os porquês, a temporização, timing, as ações, se vocês perderam alguma coisa no sentido prático, eu vou dizer que não estão sozinhos. Eu apenas lhes dei uma perspectiva geral no sentido de conseguirem cruzar a porta. Cada um de vocês terá um caminho diferente em honra ao seu Akashi, à sua individualidade. Mas ouçam, se vocês não entenderam e se vocês querem cruzar a porta, seu corpo celular começará a fazer a transformação e mudará. Vocês querem se curar? Está na hora, vão para a porta. Porque queremos que fiquem, mas não queremos que fiquem para se manterem estressados. Essa energia não colabora com sua consciência. Entenderam agora? E isso é o porquê de algumas coisas que estão acontecendo a vocês. Vocês não deveriam ficar por aí nessa energia de forma como têm ficado. Está na hora de vibrarem mais alto. Vão para a porta. E o que temos para o jantar? Amo a humanidade pelo que vocês estão para fazer. Conheço vocês. E assim é.